Antes de mais, muito bom dia. Quero agradecer à Comissão do Mercado de Capitais pelo convite que me endereçou e representar também a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas para este tema, que é um tema, de facto, que acaba por refletir a realidade daquilo que são as ações em mercado. Portanto, vamos falar de património e os termos de reconhecimento e de mensuração são fundamentais e que credibilizam e dão confiança aos investidores. Eu gostaria de iniciar esta apresentação com algumas sínteses de leis existentes no nosso país e começaria primeiro por citar as leis que regulam a nossa atividade profissional, quer em termos de execução normativa, quer em termos de supervisão e regulação da profissão em Angola. Portanto, nós temos no regime geral, que é a malha maior de empresas que reporta neste país em PGC, e depois temos a lei que define o exercício da profissão, né, de contabilidade e de auditoria, e também a obrigatoriedade de termos contas auditadas. Ainda a lei que confere a figura do técnico de contas e a aprovação, portanto, da nossa ordem, que é a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, bem como a sua alteração já em 2014. De seguida, também uma pequena incursão no que diz respeito a alguma legislação que tem a ver com matéria fiscal, designadamente o Código de Imposto Industrial, que concorre para os registros patrimoniais, a caracterização das empresas nos termos dessas leis, quer na lei do Código de Imposto Industrial e dos grandes contribuintes. Dou aqui uma pequena pincelada também relativamente ao regime fiscal dos organismos de investimentos coletivos, portanto, que é a Lei 1/14, e uma lei muito discutível e que afeta de sobremaneira a elegibilidade dos documentos contabilisticamente aceitos, que são a Lei das Faturas e seus equivalentes. Ainda em matéria de legislação, faço aqui uma pequena incursão na Lei das Sociedades, na Lei de Base das Instituições Financeiras, na Lei de Base do Setor Empresarial Público e no regime dos investimentos dos organismos de investimentos coletivos. Aliás, que acaba por ter, de facto, ser uma das leis onde a CMC e o mercado de bolsa tem mais interesse e está inserido. Posto isto, eu gostaria de fazer uma caracterização da contabilidade e do relato financeiro em Angola, trazendo aqui uma questão profundamente importante para a discussão. E eu vou utilizar o termo de convergência. De facto, é o problema da convergência que hoje preocupa as empresas que venham amanhã reportarem em mercado de ações. Nós em Angola temos vários normativos contabilísticos em vigor. Vou-me cingir basicamente em dois. No PGC e, portanto, nas IFRS, passando pelo CONTIF, dando aqui algum destaque àquilo que é a experiência já hoje do relato financeiro em IFRS. Antes, porém, também gostaria de deixar aqui uma nota do projeto de planos de contas que estão em curso, portanto, preparados pela CMC, que ainda são projetos, não vamos desenvolver muito sobre esses planos,
mas também dizer que há aqui uma preocupação da própria da CMC relativamente a esta matéria da normalização contabilística. Comparando as exigências e critérios de reconhecimento e mensuração das IFRS e o PGC, isto para não destacar outros normativos contabilísticos aplicáveis em Angola, fica claramente evidenciado importantes limitações, das quais destaco as seguintes. As empresas angolanas, em geral, não estão prontas para a convergência, pois o governo é o principal acionista das empresas e o próprio Estado ainda tem um peso significativo a regular o mercado. Para um processo de bolsa, e foi citado há pouco tempo por um dos intervenientes, que era preciso alterar o modelo das sociedades em Angola, deixando de ser empresas públicas, passando a ser a SA, por exemplo, como um mecanismo, são reveladores, de facto, desta minha, daquilo que já era a minha visão relativamente a esta matéria e que é importante para o mercado de ações. Depois, faço aqui uma incidência importante relativamente ao setor que está mais avançado naquilo que são os normativos hoje e as práticas internacionais, fazendo aqui alguma referência no que entendo ser uma das grandes questões a serem trazidas para o mercado de ações, que é a convergência do relato financeiro de forma global e transversal. O setor bancário é pioneiro na implementação das normas, mas, entretanto, não evidencia ainda o impacto do relato em IFRS nos aspectos qualitativos e quantitativos da informação contabilística, sobretudo nos efeitos que produz nos fundos próprios, na gestão e resultados, pois são estes resultados que credibilizam e dão segurança de que a contabilidade e o relato financeiro apresentados permitem à CMC a correta supervisão e gestão dos agentes cotados no mercado de ações, tornando-o atrativo e confiável. Como citei no início, trago de facto os exemplos do setor bancário, onde destaco que, em razão da implementação de alguns normativos das IFRS, que alteraram critérios de registros contabilísticos, os pressupostos não são ajustados ao nosso ordenamento jurídico, exemplo PGC, ao fiscal e também ao jurídico. Cito como exemplo três normativos, IES, IFRS 39 e as IFRS 13 e a IES 36. Sendo a IFRS 39 a contabilização, por exemplo, de imparidades na banca, que não tem convergência com as leis fiscais e que tratam esta matéria, é tratada em Angola esta matéria no regime geral com provisões. É importante referir que a contabilização desta norma, na sua generalidade, ultrapassa limites de provisões, obrigando possivelmente a adoção de um tratamento diferenciado das demais empresas de outros setores da economia. O relato em IFRS e IES 36, em que falamos concretamente do justo valor / imparidades, que estão muitos deles associados hoje ao crédito, existem colaterais ou ainda garantias em hipotecas com bens em dação, que devem ser reavaliados ou avaliados com base em critérios de mercado, originando variações positivas ou negativas com reflexos no balanço e nos resultados. Isto traz consigo limitações de reconhecimento, inclusive em matéria de imposto diferido, já que, na maior parte dos casos, os excedentes de provisões são créditos fiscais, e que está associado também aqui a um outro problema que contabilisticamente não é mensurado, muitas vezes a precariedade da qualidade da carteira do crédito, não no lado do setor dos bancos, mas no lado do devedor, neste caso.
portanto, a insuficiente regulamentação de registro de propriedade, que acabam por transformar as nossas carteiras de crédito bastante frágeis e que seguramente forçam com que as provisões sejam provisões ao máximo. E neste contexto ainda, um mercado pouco maduro, particularmente no que se refere aos investimentos em bens tangíveis e intangíveis que possam ser cotados em mercados de bolsa. Portanto, tudo isto devem ser reconhecidos e mensurados de maneira a que os impactos, quer patrimoniais, quer em termos de resultados, fiquem claramente evidenciados nas contas e, portanto, as ações, o mercado de ações, portanto, estar em condições de apresentar-se com credibilidade, com força e, acima de tudo, o investidor sentir-se seguro de que está a investir bem, né? E as empresas estarem muito bem mensuradas e muito bem valorizadas. Colocar estes dois exemplos, isto leva-nos a refletir sobre os princípios básicos da contabilidade e eu sou um profundo defensor do princípio, ainda do princípio da equidade, considerando o estado em que as empresas angolanas estão organizadas, o próprio mercado, a nossa economia está a progredir e, se não fosse essa uma grande preocupação, o próprio o governo angolano, e através da sua administração fiscal, não teria necessidade de publicar a Lei 149/13, que qualifica os documentos elegíveis para efeitos de processamento contabilístico. Isto tem muitas implicações, e são implicações que por essa intervenção fiscal, pode levar com que o relato financeiro tenha, em termos de matéria de registro contabilístico, uma determinada análise, mas depois não ter elegibilidade fiscal e, portanto, temos correções profundas nas nossas contas. E eu, como dizia, cito aqui os magníficos da contabilidade, que é aquilo que é a base para preparar bem um contabilista e a base da equidade, sendo isto o fator importante para termos contas melhor qualificadas. Portanto, em resumo, nesta matéria, teremos que pensar bem nas bases que fundamentam a contabilidade e depois olharmos então para o processo de convergência daquilo que são as IFRS numa perspectiva diferente. A questão que eu coloco aqui é que pode-se e deve-se avançar para normativos internacionais sem dar qualidade e melhorar o relato suportado no princípio da equidade, ajustando o PGC a estas normas? Isto porque a semelhança de outros países, particularmente Portugal, fizeram correr em paralelo, e avançando por princípio da adoção das IFRS, tiveram um período de transição em que avançaram em paralelo com normas que foram sendo adequadas à realidade até chegarem ao relato pleno por adoção, portanto, ao relato por adoção, mas preparando as empresas para este processo, quer por setores, mas numa lógica global, não parcial. E a questão que se coloca é se nós não poderíamos pensar em ajustar o nosso PGC, adequando com algumas normas já internacionais, irmos fazendo o percurso e chegamos às IFRS de maneira mais equilibradas e com menos distorções que estão afetadas ou estão, portanto, aqui condicionadas a outras leis, designadamente fiscais e leis no âmbito do direito da propriedade e afins. É possível termos empresas no mercado de ações a relatarem por princípios e reconhecimento e mensuração diferentes, onde e quando as contrapartes que se relacionam devem ser convergentes e dados comparáveis. Olhamos para um banco no mercado de ações e uma outra empresa no mercado de ações que se relacionam, em que o banco A é credor, a outra é devedora, e uma relatar em IFRS e outra relatar em PGC. É evidente que não estão a relatar da mesma forma, não há convergência, e, portanto,
nós estamos aqui com um problema muito interessante naquilo que é a contabilização, por um lado, e por outro lado, o relato da própria demonstração financeira. O Banco A concede um crédito e reconhece imparidades, retirando da conta do balanço e transferido para contas patrimoniais, porque reportam IFRS, e o devedor mantém no balanço o passivo pelo crédito recebido, e ambos cotados no mercado de ações. Há comparabilidade? Há convergência? São perguntas interessantes para fazer enquanto profissionais de contabilidade que têm que reconhecer, mensurar e registar corretamente a nossa exposição patrimonial. Trazemos para aqui para análise e para reflexão essa questão da convergência em que o setor financeiro avançou e os outros setores não acompanharam. E isto é um problema, seguramente, para o mercado de ações. Coloco aí na seguinte reflexão. No geral, não estando as empresas em Angola a executar a contabilidade e a relatar com fiabilidade desejável na base da equidade e com garantia de contas íntegras, acrescendo a este facto a necessidade das leis fiscais que protegem o interesse público, mas também a necessidade da convergência com as IFRS, será possível reportarmos contabilidade e relatos financeiros no mercado de ações? E outra pergunta que eu deixo. Aqui também uma reflexão sobre os impactos e muito particularmente aquilo que aconteceu, que tem tentado a vida acontecer no setor financeiro, que são os impactos da adoção das IFRS. E já temos bancos neste momento preparados e em condições de avançar. A implementação das IFRS implica uma reestruturação, no meu ponto de vista, transversal, com profundos debates teóricos e ideias, porque, na verdade, implica uma forte intervenção de todos os utilizadores e, muito particularmente, do mundo académico. A comparação das diversas normas contabilísticas vigentes em Angola, no caso do PGC, Plano Geral de Contabilidade, e ainda até a contabilidade pública, com as normas internacionais de contabilidade, implica diversos momentos durante o período de convergência. E a pergunta que se coloca é: há o período de convergência? À exceção do setor bancário, que durante o processo de implementação e de transição do CONTIF ajustado para a IFRS, parece não existirem estudos de possíveis impactos em setores específicos e no mercado, em consequência das diferentes normas contabilísticas. Podemos incluir a implementação, por exemplo, muito recente, do Fundo Soberano Angolano, que também reporta na plenitude a IFRS, com uma exposição patrimonial no setor financeiro e no setor não financeiro. Sobre esta matéria e a semelhança de países que já adotaram, poderemos obter diferentes resultados de convergência e, se seguirmos pelo princípio da adoção global e não por setores ou parciais, seguramente que nós estaremos em condições mais favoráveis de estarmos no mercado de ações, porque as divergências de relato não serão tão profundas e haverá aqui um alinhamento. Eu lembro-me de ler um artigo, isso agora uma parte, das negociações feitas em Portugal relativamente aos impostos diferidos de créditos de Estado, no que diz respeito às empresas cotadas, não cotadas, empresas de setores diferentes, em que foram precisos encontrar mecanismos de negociação para esses créditos e períodos diferenciados até para algumas entidades, para esses créditos fiscais, sobre os quais a problemática da imparidade, das imparidades afetarem o resultado e o resultado afetar os impostos sobre os quais o Estado tinha direito. É um exemplo que podemos ver. As pessoas dizem a contabilidade fiscal é uma coisa, a contabilidade patrimonial é outra. Não é verdade. As contas do Estado estão
são parte integrante do relato, embora a IFRS não com tanta evidência, mas se falarmos em PGC, elas estão lá, as contas de Estado e os outros entes públicos. Não é? Os bancos comerciais em Angola, ao reportarem, eu aqui volto aos 3 exemplos, a IAS 39, a IFRS 13 e a IAS 36, os bancos comerciais em Angola, ao reportarem a IFRS, adotando normativos que na sua plenitude, eu vou repetir aqui, na sua plenitude, tiveram impactos significativos com base nestes normativos e que afetaram materialmente o relato financeiro em termos qualitativos, qualitativamente nos resultados e nos critérios. O património ficou qualitativamente afetado, depois digo porquê mais em baixo. Forte implicação na discussão com impostos, matéria fiscal, com o Estado, que é um assunto hoje que os bancos têm em mãos, que é a implicação relacionada em matéria de impostos, e a comparabilidade, que é um problema entre partes que se negociam entre si, a comparabilidade de direitos e obrigações entre entidades que reportam por critérios contabilísticos diferentes, não convergentes. Só para dar aqui uma ideia dos impactos da alteração de políticas contabilísticas, quer do contínuo ajustado para as IFRS, o efeito do impacto da adoção da IFRS na comparabilidade e na relevância da informação teve uma causa. Qual foi a causa? A comparabilidade diminuiu, afetando a relevância da informação entre entidades de setores diferentes que não o bancário. Do impacto das IFRS sobre o lucro líquido e o património líquido dos bancos. Em matéria geral, na transição do normativo, o lucro diminuiu com a adoção das IFRS e o património líquido também reduziu em média. Salvo exceções, na banca o ROI também diminuiu. O que é que isso significa? Significa, aqui agora sendo um bocadinho da apresentação e tentando olhar para um balanço, isto tem muito a ver com aquilo que foi a nossa exposição no crédito. A qualidade do crédito, a forma de classificar o crédito, e tudo isto levou com que os fundos próprios, particularmente os fundos próprios dos bancos, e os próprios resultados tivessem um forte impacto. Portanto, um dos exemplos de precariedade de créditos com influência nos fundos próprios tem a ver com as garantias reais e com os colaterais efetivos que foram dados. Isso significa que é preciso refletir um bocadinho. Nós estamos, por um lado, a tomar decisões comerciais, decisões que concorrem para a livre atividade empresarial, mas depois temos um conjunto de normativos que vai mexer com aquilo que é, de facto, o património e, em última instância, o mercado de ações, que nós pretendemos ter um mercado ativo e bastante sólido no futuro. Medidas de curto prazo. Neste particular, é importante definir objetivos transversais no relato, levando a que o interesse nacional do processo de convergência às IFRS em Angola permita que as empresas angolanas apresentem o relato financeiro no mercado de ações comparáveis na sua plenitude, que se ajuste o plano geral de contas, portanto, de forma alargada na base de empresas através de normas específicas para convergirem com as IFRS, considerando um período de transição. Neste caso, verem que medidas as propostas de planos preparados, por exemplo, pela CMC, poderá ser aproveitado. Com base no princípio da equidade, se estudem princípios e critérios de reconhecimento das imparidades e provisões, em que em igualdade os agentes económicos possam reportar e tratar com a administração fiscal, por exemplo, créditos fiscais. Com medidas de médio e longo prazo, no quadro da Comissão Nacional de Normalização Contabilística, desenvolver o estudo transversal dos critérios normativos de contabilidade e de relato financeiro,
Considerando o facto de que Angola, portanto, está a alinhar hoje para as IFRS, e citarmos dois casos que foi o setor bancário e o setor, neste caso, o Fundo Soberano. O que importa também refletir é se devemos seguir por via da adoção em fase de estágio, do estágio da nossa organização económica e empresarial em IFRS na sua plenitude, ou, como foi seguido pelo Banco Nacional de Angola, por instrutivo do Banco Nacional de Angola e pelo Fundo Soberano. Em suma, só haverá, e não está ali, só teremos de facto um mercado de ações com mais credibilidade, com mais aceitação e até com agentes que não o Estado, o principal interessado a ter o mercado de ações em funcionamento de forma plena, só teremos boas contabilidades, entre aspas, e bom relato financeiro, boas demonstrações financeiras, se de facto estivermos a relatar da mesma forma, em que as bases do relato sejam comparáveis e que os critérios não sejam diferentes e de forma separada, como ilhas, como neste momento nós estamos a assistir no mercado angolano, tendo os bancos de uma maneira e toda a malha empresarial que relata, por exemplo, em PGC, para não falar dos regimes contratuais e de outros relatos como da contabilidade pública, relatarem de forma diferente. É a nota que deixo para a importância de refletirmos todos de que contabilidade queremos fazer e de que forma queremos nós transmitir as nossas demonstrações financeiras para os agentes privados e públicos. Muito obrigado.